no Ocidente, as mulheres escritoras foram muitas vezes reduzidas a uma escrita feita para mulheres, uma escrita com características femininas, a crítica sempre avalia o emocional, então é sempre um livro escrito por uma mulher, e os homens não falam isso. Assim. No mundo árabe, quais são as resistências, estereótipos e preconceitos que as escritoras árabes encontraram, tanto na crítica literária, quanto no público? Pois é, as escritoras no mundo árabe ainda estão nessa luta contra a caracterização, né, de seus escritos como textos que tratam do universo feminino, numa língua feminina, que só é lida por público feminino. E apesar das mudanças ocorridas nas últimas décadas, ainda elas estão buscando, né, seu lugar, tanto no mundo editorial como na crítica literária. É claro que isso que eu estou dizendo ocorre em alguns países do mundo árabe com mais ou menos frequência ou intensidade, quer dizer, não é uma coisa tão igual em todos os países árabes, né? Agora, quanto à comparação com a literatura ocidental, as escritoras no mundo ocidental, bem no início de suas atividades, elas chegavam a adotar nomes masculinos, né? Por quê? Porque, quer dizer, eles escreviam sob um pseudônimo, sob pseudônimos masculinos, no intuito de dar credibilidade a seus escritos e buscar ainda respeitabilidade, né? No mundo árabe, esse recurso também foi usado e continua praticado, né? Mas por razões diferentes e, na verdade, não pelas escritoras, né? Ainda é usado por escritores, né? Publicar sob pseudônimos masculinos, estou dizendo sobre esse aspecto. Por motivos de censura, seja ela política, ideológica, social, religiosa, e para evitar perseguições e represálias que podem ocorrer. Agora, quanto às escritoras, muitas delas usavam pseudônimos e usam, talvez ainda, mas não pseudônimos masculinos, pois a preocupação nem é de serem acreditadas ou respeitadas, não só, na verdade, mas por medo de serem reconhecidas e sofrerem censuras, até da parte da família e da sociedade em geral, né? Atualmente, ainda, quer dizer, hoje, tem algumas mulheres do Golfo que escrevem, e aí eu não estou falando só escritoras de romances, né? Que é jornalistas, ou que escrevem em revistas ou jornais, ainda se abstêm de publicar usando seus nomes verdadeiros, devido exatamente a essa relutância, às vezes, dos pais e da sociedade em geral, de ter o nome de suas filhas ou das mulheres de suas famílias em jornais e revistas e tal. Isso é um pouco menor, essa coisa, na literatura, mas elas ainda sofrem por um lugar de serem respeitadas e editadas, mas o quadro tá mudando aos poucos. É isso. Elas têm espaço para serem publicadas? Um espaço tão grande quanto o dos homens, ou é mais restrito as editoras aceitarem livros inéditos de autoria feminina? É mais difícil para elas entrarem nesse mercado?
Ah, sim, mais difícil de entrar no mercado, mas estou falando em relação à publicação, por exemplo, de romances ou de livros sei lá, de outros tipos de escrita, né? Eles ainda buscam um lugar, porque você precisa fazer o editor acreditar, né, em você, que você vai ser lida, e vai ser lida ainda por um público masculino, entendeu? Mas, claro, eu estou falando geralmente, que isso também ocorre aqui no Brasil, também, né? Com menor ou maior grau, mas ainda eles procuram por isso. Em relação à literatura, eu vejo uma certa diferença. Atualmente, há muitas editoras e em todo o mundo árabe querendo querendo escritoras, publicar escritoras. E por isso eu vejo, até pelos romances deste ano, tem um grande número de escritoras, até jovens, né? Quer dizer, por que eu falo até jovens? Porque normalmente um jovem demora para fazer um editor acreditar no valor dele, né? O editor gostaria de publicar alguém mais famoso, já que tem nome. Mas tem esse apoio, quer dizer, percebe-se uma certa diferença.